Olá a todos, bom dia. Hoje iremos falar sobre o lugar geométrico das raízes. Vamos definir o que significa o lugar de raízes, ver como é obtido o gráfico e também vamos analisar e entender a sua importância para o estudo da estabilidade de sistemas e também para o desempenho em regime transitório. Vamos inicialmente realizar a definição do lugar geométrico das raízes. Aqui vamos fazer um exemplo utilizando esta representação em malha fechada. Temos essa função de transferência e uma realimentação unitária. E aqui repare que eu estou com o parâmetro K, ganho de malha. Então nós vamos calcular a função de transferência de malha fechada, levando em consideração este parâmetro K. Desenvolvendo a expressão em malha fechada, nós chegamos nessa função de transferência CDS sobre RDS. Então o parâmetro K ele aparece aqui no denominador da função de transferência, neste termo e aqui como termo independente. Então as raízes deste denominador são diretamente impactadas pelo valor de K. Para cada valor de K eu vou ter um polinômio diferente, consequentemente raízes diferentes. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos tomar como primeiro exemplo K igual a zero. Se formos calcular as raízes para K igual a zero, nós vamos chegar nos polos em malha aberta aqui. 0, menos 1, menos 2 e menos 4. Vamos agora aumentar o valor de K. Vamos considerar K igual a 0,5. Substituindo K neste polinômio, as raízes que nós iremos obter são as seguintes. Menos 0,31, menos 0,56, menos 2,10 e menos 4,02. Então, olha só. Para K igual a 0,5, eu tenho todas as raízes negativas, com parte real negativa. Nós temos esse sistema aqui com K igual a meio, estável. Vamos agora calcular novamente as raízes desse denominador, considerando K igual a 1. Para este cenário, nós vamos obter as seguintes raízes. Menos 2,17, menos 4,04 e menos 0,39 mais ou menos 0,43J. Todas as partes reais são negativas, ou seja, eu tenho um sistema estável. A diferença agora é que eu tenho uma parte complexa. Eu tenho raízes complexas nesta configuração. Isso não atrapalha a estabilidade, mas eu tenho uma mudança de desempenho. Eu estou mudando a alocação do polo no plano complexo. Então, o aparecimento desta parte imaginária, eu vou ter uma alteração de desempenho, mas mantém-se a estabilidade. Agora vamos utilizar um quarto cenário, considerando K igual a 15. Para este cenário, as raízes vão ser as seguintes. Menos 2,71, menos 4,56 e 0,14 mais ou menos 1,9J. Então aqui já aparece para mim uma parte real positiva nos polos. Então para K igual a 15, esta configuração do sistema é instável. Então, para este valor de K, eu estou levando este sistema para uma zona de instabilidade. O que nós vamos fazer agora é plotar estas raízes no plano complexo. Vamos colocar cada um desses valores no plano complexo para ver graficamente a sua representação. Então, aqui no plano complexo, imaginário real, eu desenhei todos os conjuntos de polos desse sistema para cada um dos valores K. Então, em vermelho está esse primeiro conjunto aqui das raízes, depois meio, esse tom de violeta está aqui, todos os polos reais, sem parte imaginária. Com o amarelo já começa a aparecer a parte imaginária que está aqui, e depois o azul na parte de instabilidade. Entretanto, aqui eu só representei para 4 valores de K. E se eu representasse para infinitos valores de K? Ou seja, expandisse os valores de K para obter os polos em malha fechada do nosso sistema. Daí vem a definição do lugar geométrico das raízes. Se eu puder formalizar isso que eu fiz agora, nós podemos definir que o lugar geométrico das raízes é o caminho das raízes da equação característica no plano S quando um parâmetro do sistema é alterado. E no caso aqui, este parâmetro é o K. Então, se nós continuarmos a preencher aqui os polos, que são as raízes da equação característica em malha fechada, nós vamos obter um caminho das raízes à medida que o K é alterado. Então, aqui em laranja, eu estou representando o lugar de raízes para infinitos valores de K. Ele começa nos polos e vai ter este comportamento
à medida que o K varia. Para este ponto, eu tenho que o lugar de raiz vai levar para valores bastante negativos. Para este ponto, eu tenho que o lugar de raiz vai convergir no zero, que é menos 3, que está representado aqui em círculo, é um zero, que é esse menos 3 aqui. E dessa parte de K, com o aumento de K, eu vejo que o sistema vai entrar cada vez mais na parte instável do plano S, no plano complexo. Então, o lugar de raízes ele me dá uma excelente imagem sobre como o sistema vai se comportar através da variação de um parâmetro. Primeiramente, mostrando as regiões de estabilidade e instabilidade, como também a sua locação no semiplano esquerdo, que já é uma região estável, vai nos permitir trabalhar com desempenho em regime transiente. Então, justamente por aqui nós podemos ver esses dois conjuntos de polos, eles são estáveis, porém eles têm posicionamentos diferentes, o que vai proporcionar desempenhos diferentes, justamente porque eles estão deste lado do plano complexo, que vai garantir estabilidade, e o seu correto posicionamento, em função das especificações de projeto, vão proporcionar regimes transitórios diferentes. Referente à construção do lugar de raízes, a figura abaixo mostra a representação final do lugar de raízes para o exemplo anterior. Então, a linha azul mostra a trajetória das raízes, ou seja, dos polos em malha fechada, à medida que o parâmetro K aumenta. Assim, a gente pode chegar a algumas conclusões importantes referente a este gráfico. A primeira observação é que o lugar de raízes ele é simétrico em relação ao eixo horizontal. Então aqui ele é sempre espelhado em relação aqui ao eixo real, caracterizando essa simetria justamente em função das raízes complexas conjugadas dos polos imaginários. A segunda observação é que o lugar de raízes fica à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Então aqui neste exemplo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 polos e zeros. Então, o número ímpar, eu tenho aqui o primeiro polo, é o zero. O segundo, aqui já é o número par. O terceiro é este polo, menos 2. O quarto é o número par. E o quinto é o polo menos 4. Então, ele fica à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Então, à esquerda desse ímpar, eu estou neste intervalo. À esquerda do menos 2, eu estou neste intervalo. À esquerda de menos 4, eu estou neste intervalo até o infinito. Esta propriedade é importante referente ao posicionamento do lugar de raízes frente aos polos e zeros do sistema. A terceira observação referente ao lugar de raízes é que ele se inicia nos polos finitos e infinitos e termina nos zeros finitos e infinitos. O que isso quer dizer? A função de transferência que nós temos, que originou este lugar de raiz, é a seguinte: K, S mais 3, sobre S, S mais 1, S mais 2, S mais 4. Então reparem que o lugar de raízes, ele se inicia nos polos finitos e infinitos. Quantos polos que nós temos? Temos 4 aqui direto. 0, menos 1, menos 2 e menos 4. Então temos polos finitos. E de fato ele se inicia em 0, em 1, em 2 e em 4. Então o lugar de raízes sempre começa por eles e vai terminar nos zeros finitos e infinitos. Então ele vai para esses pontos. Quantos zeros que nós temos aqui? Nós temos só o menos 3. Então temos um zero finito, que de fato ele está aqui, que é onde vai terminar uma ramificação do gráfico de lugar de raízes. Mas nós temos mais 1, 2, 3 ramificações aqui do lugar de raízes, que vai terminar onde? Em zeros infinitos. Esses zeros infinitos, ele vai continuar essa parte assintotando esta reta. A mesma coisa aqui embaixo, ele vai continuar aqui assintotando essa reta e esse último ele vai direto para o menos infinito aqui. Então, esses 3 pontos, 1, 2, 3, nós consideramos como zeros infinitos para onde vai terminar o lugar de raízes. Então é sempre bom observar essas propriedades no lugar de raízes e também se atentar que devemos sempre isolar o parâmetro K para preparar a função de transferência a ser considerada na hora de traçar o lugar de raízes. Antigamente a gente
fazia todo o lugar de raiz na mão, construir todo o processo de plotagem deste gráfico manualmente, colocando os pontos iniciais, o ponto de saída do eixo real, o ponto de cortar aqui no eixo imaginário, as assíntotas. Hoje não é mais habitual fazer esses cálculos. Eles estão bem detalhados no livro do Ogata, no capítulo 6. O nosso objetivo aqui é trabalhar com a parte mais analítica referente ao gráfico do lugar de raízes. E neste caso, nós vamos optar pela utilização do comando rlocus do MATLAB. Através deste comando rlocus que nós vamos traçar este gráfico, dada a função de transferência, e a partir dele nós vamos analisar os resultados objetivos, como o ganho K, assim como os parâmetros de amortecimento e frequência natural associados àquele ganho obtido no gráfico do lugar de raízes. Vamos agora reproduzir este gráfico utilizando o rlocus e também vendo o impacto do desempenho da escolha do parâmetro K no regime transitório. Então aqui nós temos um script que vai plotar o lugar de raízes. Eu começo aqui definindo a função de transferência em malha aberta, né, com S mais 3 sobre S, S mais 1, S mais 2, S mais 4. Eu não deixo com ganho, o ganho eu te deixo aberto, que estou isolando o parâmetro K, como eu falei no último slide. Então o comando é simplesmente colocar o rlocus e a função de transferência em malha aberta rlocus de G. Após eu vou plotar a resposta do degrau unitário para alguns valores de K. Aqui vamos plotá-lo com os mesmos valores que eu fiz anteriormente, meio, 1 e 15. Eu vou já fazer o step feedback na mesma linha, não tem problema, com tempo de 20 segundos, para cada um dos valores de K, com meio, com 1 e com 15. Eu vou limitar o eixo Y entre 0 e 2 e aqui uma configuração da legenda. Então vamos executar esse script e analisar os resultados obtidos. Então aqui do meu lado esquerdo eu tenho o lugar de raízes para este sistema e aqui do meu lado direito a resposta ao degrau unitário para os 3 valores de K. Então vamos lá, eu tenho aqui os 3 pontos marcados em X, que são os polos onde eu começo a analisar o sistema. Então se eu clicar aqui em algum ponto do lugar de raiz, o que ele vai me dizer? Ele vai me informar o ganho naquele ponto, o polo em malha fechada, o amortecimento, o overshoot, que é o sobressinal, e a frequência em radianos por segundo. Então no gráfico de lugar de raiz eu consigo escolher o ganho em função aqui do ponto que eu escolher dentro do gráfico. Com isso, a gente consegue, por exemplo, analisar a resposta em malha fechada através de escolhas de valores de K que eu obtenho no lugar de raízes. Isso aqui tem que bater. Estabilidade e desempenho que eu vou obter em malha fechada tem que estar coerente com os ganhos escolhidos no lugar de raízes. Então, por exemplo, o K igual a meio, eu posso vir aqui e achar aonde está este K. Então aqui eu tive que dar um zoom nesta figura para ficar um pouco mais visível. Como aqui ainda tem uma aproximação numérica, eu não consigo acertar o 0,5, fica aqui um pouco residual. Mas aqui dá para ver, 2 dos polos reais estão aqui, ó, menos 0,55, 0,56 e menos 323. Os outros 2 ganhos estão para o lado de cá. Dei mais um zoom na figura para achar os outros 2 polos. 0.512, próximo a 0,5, menos 4,02 e aqui 0,508, menos 2,1. Então, com K igual a meio, eu tenho essa resposta em malha fechada. Então, eu tenho 4 polos com parte real negativa, então é um sistema estável e não tem sobressinal, não tem oscilação, porque não tenho parte imaginária para K igual a meio. Agora, se formos analisar K igual a 1, K igual a 1, eu vou dar um zoom novamente. Agora eu consegui acertar aqui o ganho, tenho ganho igual a 1, e os polos aqui complexos conjugados, menos 0,391, mais ou menos 0,435i, ou J. Aqui eu tenho esses 2 polos conjugados, e depois eu posso também encontrar os outros 2 polos para este ganho. O outro aqui 1,05 para esse lado de cá, com o polo menos 2,18 aproximadamente, outro aqui 1,11, aqui é muito sensível dessa parte de cá, menos 4,05. Mas o que importa agora, como eu tenho polos com parte imaginária, eu já começo a ter um sobressinal, já começo a ter uma parte oscilatória. É um sistema estável, porque todos os polos em malha fechada têm a parte real negativa, porém, ele já apresenta um perfil oscilante, porque esses polos já têm parte complexa
E de fato é comprovado aqui por essa figura laranja com K igual a 1 é a resposta em malha fechada para um degrau unitário. Então já tem um sobressinal aqui de aproximadamente 5%, né, uma frequência amortecida aí de 0,584 radianos por segundo e amortecimento aí 0,67 aproximadamente. E por último agora o K igual a 15. Então agora K igual a 15 eu vou passar para o outro lado, para o semiplano direito. Então, para K igual a 15, eu tenho o polo complexo conjugado, 0,138, mais ou menos 1,9 JI. Então, repare que aqui nesse caso, eu não posso mais falar em desempenho, porque é um polo instável. São polos instáveis. Então, basta ter pelo menos um polo instável para o sistema ser instável. E de fato o que acontece é que em malha fechada, aqui já em amarelo, a gente vê que o sistema ele não consegue estabilizar, ele vai divergir. E isso devido a este polo com parte real positiva. Então, nessa situação, não se fala em desempenho, porque primeiro você precisa estabilizar o sistema. Aí sim, uma vez que você leva os polos para o lado estável, ou seja, com a parte real negativa, aí sim trabalha-se com desempenho. E é sobre desempenho que nós iremos falar agora. Para analisar as regiões de desempenho no plano complexo, nós precisamos voltar às definições referentes a amortecimento, frequência natural amortecida e não amortecida. Neste gráfico, nós podemos ver a representação de um polo, dependendo aqui de um ângulo φ, a distância entre o polo e a origem, representada por ômega-n, a frequência natural não amortecida, e a parte imaginária, representada pela frequência natural amortecida ômega-d. Ainda nós temos também a parte real desta representação, representado aqui por sigma, mas a influência de sigma nós iremos analisar mais adiante. Então aqui nós temos que lembrar que o cosseno deste ângulo nos fornece o amortecimento deste sistema, ψ, e a hipotenusa nos dá a frequência natural não amortecida. Então neste gráfico aqui nós mostramos para o mesmo comprimento ômega-n nós temos diversos tipos de amortecimento. Quanto maior o ângulo, menor o amortecimento. Então aqui nós partimos aqui de amortecimento igual a 0,2 e todos esses pontos aqui representam o ômega-n constante. É um raio constante, porque eu tenho a mesma distância do centro até algum polo específico. Então, no primeiro caso, se eu quiser analisar ômega-n constante para uma faixa de valores de amortecimento, a gente vai ter uma região de valores admissíveis. Então, vamos supor que nós temos aqui uma especificação de ômega-n constante com ψ maior do que o mínimo. Por exemplo, vamos pegar aqui um valor de 0,7, por exemplo. Então, a região de desempenho para esta faixa, que se pelo menos ser 0,7 com ômega-n constante, seria justamente esta região. Então eu tenho esta parte aqui de um círculo de raio ômega-n e toda essa trajetória eu tenho ômega-n constante com ψ maior do que 0,7. Eu posso ter aqui um segundo cenário, que além de eu ter um ômega-n constante, eu quero aí sim determinar um ψ igual ao ψ desejado. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui supor que se desejado igual a 0,8. Então aqui eu já vou ter ponto, não vou ter uma faixa do gráfico. Então, ômega constante, que se igual a 0,8, eu tenho este polo e este polo. Ou seja, aqui eu tenho a especificação que eu quero de projeto. Isso aqui vem de projeto. Então nós temos que alocar os polos na parte de desempenho neste ponto e neste ponto. Então aqui eu já estou especificando aonde que eu quero o meu ψ desejado. E um terceiro cenário, onde além de eu ter ômega constante, eu posso aqui estipular qual que vai ser o meu ômega dumping desejado. Então aqui no eixo imaginário eu posso vir aqui cravar o ômega desejado que eu quiser, ômega desejado, e aqui eu vou plotar aqui uma reta e achar qual que seria o amortecimento do ponto. Então eu sempre preciso ter aqui dois parâmetros para definir o terceiro. Então aqui seria deu aqui em 0,8, mas poderia ser um outro em função do ômega D desejado. Então aqui seria o polo ficaria aqui e aqui também em função do ômega D desejado. Então também aqui neste terceiro caso eu tenho alocação de pontos fixos, não de uma trajetória ou uma região específica de especificação funcional. Então, agora a gente vai ver a influência da parte real na alocação dos polos. Para considerar a parte real de um polo, é importante lembrarmos da definição do tempo de assentamento, que no critério de 2% ou 98%, em função da resposta, nós temos 4 sobre a parte real. A parte real, lembrando que é ψ ômega n, que é justamente a distância que este
intervalo. O tempo de resposta ele está diretamente relacionado com essa distância. Então, se eu traçar aqui uma reta considerando essa distância, eu tenho aqui a mínima região necessária para o meu tempo de assentamento. Logo, eu preciso trabalhar em toda essa região para o lado esquerdo desta reta. Eu vou chegar no tempo de assentamento que vai ser função do meu sigma desejado para esse sistema. Quanto mais afastado eu estou do meu eixo imaginário, mais rápido é o sistema. Esta reta vertical que é traçada é justamente a partir do qual eu vou garantir minha especificação de projeto. Então, meu tempo de assentamento, o máximo que ele vai estar é aqui neste ponto. Eu deslocando para a esquerda, eu estou deixando o sistema mais rápido. Ao mesmo tempo, eu posso adicionar uma especificação de amortecimento. Então, o amortecimento, a gente viu que são linhas com ângulos constantes a partir da origem. Então, aqui, por exemplo, eu traço uma reta com ângulo constante, aqui, por exemplo, de φ, cujo cosseno de φ é igual ao meu amortecimento. Então, eu tenho a reta do amortecimento, a reta do tempo de assentamento e eu tenho a reta novamente do amortecimento. Então, toda esta região aqui, ela é a região onde eu vou trabalhar a minha especificação desejada de projeto para atender tanto o amortecimento quanto o tempo de assentamento, o tempo de resposta do sistema. Uma outra característica importante que nós podemos ver utilizando o gráfico do lugar de raízes é o efeito da adição de polos no desempenho do sistema e também em sua estabilidade. Então aqui neste gráfico do lugar de raízes nós temos um sistema com somente um polo e aqui o lugar de raízes para esse sistema ele vai para a esquerda do plano complexo. Então é um sistema estável e sem nenhuma chance de ser instável porque todos os ganhos levam para uma região mais estável, mais rápida do sistema, porque eu estou me afastando do eixo imaginário. Já neste caso, eu tenho um gráfico do lugar de raízes com um sistema com dois polos. Então aqui eu ainda mantenho a estabilidade do sistema, porque para nenhum ganho eu estou indo para a direita aqui do plano complexo, com parte real positiva. Então eu me mantenho aqui na região de estabilidade. Porém, eu não consigo mais acelerar ou aumentar a velocidade, porque eu já trouxe o lugar de raízes para uma área onde os polos não vão ficar mais rápidos com o aumento do ganho, diferentemente deste que eu estou afastando do eixo imaginário, que não, aqui para ganhos maiores eu estou na mesma distância do eixo imaginário, então a minha velocidade ela não vai variar para o aumento de ganho neste caso. E aqui neste último cenário eu tenho um gráfico do lugar de raízes para 3 polos. Então aqui reparem que eu já estou entrando na parte instável do meu sistema. Essa parte de cá é a parte instável. Então, eu já estou levando o meu lugar de raízes, dependendo do ganho, para uma área de instabilidade. E como eu desloco o meu lugar de raízes para mais à direita do plano complexo, se aproximando próximos ao eixo imaginário, meu sistema começa a ficar mais lento, porque eu estou trazendo polos para próximo do eixo imaginário. E polos próximos do eixo imaginário são polos lentos. Então, a adição de polos, eu vou deslocar o lugar de raízes para a direita do plano complexo. Eu vou diminuir a estabilidade relativa, porque eu posso levar os polos para uma zona de instabilidade, dependendo do ganho. Eu deixo a resposta mais lenta, justamente porque os meus polos podem se aproximar do eixo imaginário e neste caso, eu tenho sistemas mais lentos. Então agora vamos analisar o efeito da adição de zeros na região de desempenho no plano S, no plano complexo. Então aqui eu tenho um gráfico de lugar de raiz de um sistema com 3 polos, que foi o último caso que nós vimos no outro slide. Então pegando este exemplo, nós vamos adicionar zeros em 3 situações. Uma à esquerda do polo mais rápido, um na parte intermediária entre os 2 polos e outro aqui nesta parte intermediária entre esses 2 primeiros polos. Neste primeiro caso, reparem que quando eu coloco esse zero, eu já trago o lugar de raízes mais para a esquerda. Ele vai estabilizar, não mais aqui totalmente na parte imaginária, mas ele já vem trazendo o lugar de raízes para a esquerda. Então, neste caso, ao adicionar este zero entre estes 2 polos, eu vejo que eu desloco o lugar de raiz mais para a esquerda ainda. Ele se afasta mais do eixo imaginário, ou seja, ele fica mais longe da instabilidade e também deixa o sistema um pouco mais rápido nessa situação. E ao inserir o zero neste último intervalo aqui, eu levo ainda mais o sistema para a esquerda, deixando o sistema ainda mais estável e mais rápido. Então, ao adicionar zeros no meu plano complexo,
eu estou me afastando da zona de instabilidade. Em todos os casos aqui, eu estou me afastando da zona de estabilidade. Então, eu melhoro a estabilidade relativa do meu sistema e eu também fico mais distante do eixo imaginário. E mais distante do eixo imaginário, eu tenho uma parte real negativa maior, eu diminuo o meu tempo de assentamento, o meu tempo de resposta. Então, meu sistema fica mais rápido. Então, a adição de zeros, ela atua tanto na estabilidade quanto no desempenho, deixando ele mais rápido e melhorando a estabilidade relativa do sistema como um todo. Então, como orientação de estudo extraclasse, para complementar o que foi visto na aula de hoje sobre o lugar geométrico das raízes, realizar a leitura do capítulo 6 nos tópicos 6.1, 6.2 e 6.3. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Obrigado novamente pela atenção e até a próxima aula.